Como está a arbitragem em Portugal? Pedro Henriques é hoje nosso convidado e vai ajudar-nos a responder a esta e a outras perguntas. Fiquem aí para mais um Passa a Bola. Olá, Fernando Jorge, boa tarde, bem-vindo a mais um Passa a Bola. Hoje temos connosco um convidado especial, Pedro Henriques. Olá, boa tarde, Pedro Henriques. Ex-árbitro durante mais de 20 anos, atualmente professor e autor de 3 livros sobre arbitragem. Fernando Jorge, antes de mais, trazermos o nosso convidado aqui para a conversa e lançarmos já a pergunta que se impõe. Pedro, como está a arbitragem em Portugal? Uma vez mais, boa tarde e obrigado pelo honroso convite de estar aqui com Obrigada vocês. a nós, Pedro. Digamos que a arbitragem em Portugal, neste momento, neste contexto, tem, digamos, aqui duas coisas que eu acho que são relevantes e importantes. Uma é que, sob o ponto de vista daquilo que é, e que foi e continua a ser, a evolução técnica da arbitragem está extremamente bem. Isto é, cursos de altíssima qualidade, formação ao nível da condição física, da nutrição, dos treinos, das condições materiais que são oferecidas aos árbitros, da semi-profissionalização, houve uma grande evolução. Neste momento, a Federação Portuguesa de Futebol tem um papel, juntamente com a Liga, mas sobretudo a Federação Portuguesa de Futebol, tem tido um papel extremamente importante nesse aspecto, e o que nós temos é árbitros que, sob o ponto de vista daquilo que é a condição física, o conhecimento das leis de jogo, a preparação do jogo, a scouting, a observação das equipas, portanto, estão realmente num patamar extremamente elevado. E, portanto, esse é o lado positivo da arbitragem, que criou condições fantásticas, sempre a evoluir, mas condições fantásticas. A problemática tem a ver, ou a parte menos positiva, não tem a ver especificamente com a arbitragem, mas tem a ver com a condição do ser humano. Eu tenho 55 anos. A rapaziada da minha geração, aos 20 anos, já tinha ido à tropa, já estava a trabalhar. Tinham naturalmente menos condições sob o ponto de vista dos estudos e da sua formação académica, mas tinham uma experiência de vida, da responsabilidade de estarem casados, de terem filhos, de já terem ido à tropa, etc. Dava-lhes uma experiência e um background da vida que, quando um árbitro vai para dentro do terreno de jogo e está a arbitrar, por exemplo, um jogo de iniciados, com miúdos de 11 ou 12 anos, está a arbitrar os filhos que já tinha em casa. Quando está num jogo de séries, na relação com os jogadores, tinha e tem toda uma experiência de vida que lhe permite um relacionamento, uma gestão dos recursos humanos totalmente diferente daquilo que acontece que os árbitros de hoje. O que acontece aos árbitros de hoje? Por imposição da FIFA, têm que chegar muito mais cedo e muito mais jovens à Primeira Liga. São árbitros que muitos deles ainda vivem em casa com os pais, não lideram, não são gestores, não têm relacionamentos humanos, estão muito agarrados inclusive às redes sociais, encontram-se na rua e dizem: olá, está tudo bem contigo? Olha, vamos ali, vais para o Instagram, então a gente já se encontra, em vez de terem ali uma relação interpessoal. E como arbitrar um jogo é as leis de jogo, mas é muito mais do que isso, é exatamente a gestão de recursos humanos, de sensibilidades, de emoções. O que acontece é que os nossos árbitros, sob o ponto de vista do ser humano, estão menos bem preparados ao nível das ciências comportamentais. O que acontece? Temos a apitar cada vez mais, a mostrar cada vez mais cartões, porque não conseguem fazer a gestão do momento, de perceber que aquilo é o último minuto de jogo, que há um treinador que está no banco e que está a perder o jogo, ou que sofreu uma situação de um penalti, ou seja, não conseguem fazer o link, aquela passagem, o clique para o aspecto da relação humana. E é aqui que eu acho que deve ser a grande aposta da arbitragem, no sentido de os ajudar nesta questão da relação comportamental com os outros intervenientes. São cada vez melhores tecnicamente, são cada vez melhores fisicamente, estão muito mais bem preparados, viram os vídeos daquelas equipas, sabem se jogam em linha, em 4-3-3, 4-2, por isso ajuda na produção de movimentação, muito piores naquilo que é a relação humana e comportamental. E às vezes um jogo ganha-se, entre aspas, sob o ponto de vista de arbitragem, não é ganhar sob o ponto de vista de resultado esportivo, quando eu consigo, mesmo que eventualmente esteja a errar, quando eu consigo segurar os jogadores ao nível do complemento da postura e da boa relação. Agora com o Covid não pode haver grandes contatos, mas raramente vejo um árbitro a subir para um jogador, raramente vejo um árbitro a agarrar um jogador do chão que acabou de cair, a passar pelo jogador e a dar-lhe ali uma conversazinha daquelas pé de orelha para segurar o jogo. E eu
não saímos daqui agora a contar. Sim, claro. Dos 20 anos de arbitragem, 10 anos que tive no futebol profissional, a contar as inúmeras histórias que tenho com os jogadores, desde a minha estreia com o treinador Manuel Cajuda, passando pelo João Vieira Pinto, pelo Jorge Costa, pelo Petit, imensas histórias que eu tive no jogo, em que eu, na posterior, quando errava e até eventualmente estava a prejudicar aqueles jogadores, eu não tinha problemas, por exemplo, no relacionamento. Tinha problemas na questão técnica, porque errei no penal e fora de jogo. Mas o jogo estava sempre seguro. E é isso que falta neste momento na arbitragem portuguesa. Pedro, olá, mais uma vez, e a todos. Queria-te fazer 3 perguntas. Achas que um árbitro mau pode ser um vídeo-árbitro bom? Primeira pergunta. E a segunda, porque é que com uma tecnologia tão sofisticada e tão avançada para o simples adepto se erra tanto? E em terceira pergunta, é porque, conforme tu disseste, e muito bem, vocês antigamente não tinham esse meio, esse auxiliar, que é muito importante. Porque é que não se forma pessoas mais na área de jogarem a bola, ou seja, ex-jogadores de futebol, que acabem cedo ou qualquer coisa do género? E eu digo isto porquê? Porque também joguei a bola há muitos anos, não é? E nós sabemos muito bem que temos outra maneira de ver o jogo, não é? Que uma pessoa normal, ou seja, que nunca jogou a bola, poderá considerar algumas faltas que a gente sabe que não são. É nesse sentido que eu te faço essas 3 perguntas. Para já. Bem, a primeira questão, a questão do árbitro que é bom ou mau e que depois pode vir a ser um bom ou um mau vídeo-árbitro. Nós tivemos jogadores de excelência que não deram como treinadores, e temos treinadores excelentes, no meu caso concreto eu acho que o Mourinho é um treinador desses e que não foi um grande jogador. Mas há uma relação, normalmente, da mesma maneira que há uma relação entre a qualidade dessa pessoa como jogador e depois como treinador, e vice-versa, há sempre uma relação. E na arbitragem também. Portanto, respondendo concretamente à questão, eu acho que alguém que não foi bom como árbitro dificilmente poderá vir a ser bom como vídeo-árbitro. Ser vídeo-árbitro tem 2 componentes muito importantes. Eu, na minha geração, não apanhei os vídeo-árbitros, mas tive um programa na Sport TV que era e que ainda continua a ser com outras pessoas, que era o Juízo Final, em que eu ia para os estádios numa carrinha específica com toda a tecnologia igual à do vídeo-árbitro. Portanto, exatamente a mesma coisa, porque era da Sport TV, recebia as imagens e escolhia, de acordo com as câmaras, normalmente tinha 7 ou 11 câmaras, escolhia os lances que eu depois no Juízo Final poderia escolher, que é exatamente o papel que faz o vídeo-árbitro. A questão de ser vídeo-árbitro exige 2 coisas. Primeiro, o conhecimento das leis de jogo e, portanto, supostamente alguém que foi árbitro e que esteve no patamar mais elevado no futebol profissional estará à vontade para poder verificar se é penal, se é fora de jogo, etc, etc. Portanto, tranquilo. Mas depois exige outra coisa. Por isso é que eu acho que deve haver formação específica e cada vez mais só para vídeo-árbitros. Aliás, o futuro é termos uma bolsa de vídeo-árbitros que só fazem vídeo-arbitragem. Até por causa de um aspecto, que é para depois não terem que... Eu hoje estou a decidir um lance do Porto, do Benfica, do Sporting, e daqui a 15 dias estou dentro do terreno de jogo a arbitrar esses clubes. Isso vai condicionar mentalmente aquilo que é a minha decisão como vídeo-árbitro. E por isso é que eu sou apologista, e é esse o futuro, mas neste momento, isto é um bebé, tem 3 anos. Sim. A ideia é que, à medida que vão acabando o seu processo de árbitros, sejam chamados para serem vídeo-árbitros, para depois termos só uma bolsa de vídeo-árbitros. Até estão muito mais à vontade, até pela questão hierárquica. Quem andou na tropa percebe isso. Jorge Sousa, agora já saiu. O Artur Soares Dias, top, número 1, está dentro de campo. Como é que um árbitro chegou agora à Primeira Liga vai dizer ao Jorge Sousa, olha, não vai dizer assim, obviamente, claro. Lá tens um penalti que não foi e que tens que reverter. Portanto, há aqui uma questão de hierarquia. Alguém que já acabou a carreira está muito mais à vontade, como estás no rugby, para poder dizer a um árbitro que para ele é um maçarico que está agora lá, poder exatamente fazer esse tipo de intervenção. Por isso, é que eu acho que ser-se um bom árbitro vai ajudar sempre a ser um bom vídeo-árbitro, conhecimento das leis, normas e regulamentos, mas depois há um outro aspecto, que é o aspecto técnico. Nós tivemos um lance ano passado com o Vasco Santos, como vídeo-árbitro, que ele depois vem dizer que não tomou a decisão adequada e reconheceu o erro como vídeo-árbitro, porque só depois é que conseguiu perceber, através de uma outra imagem, que na altura com a pressão não conseguiu detectar, que lhe dava um ângulo diferente. Então, e essa é a minha experiência do juízo final, é preciso que eu saiba que a plano de curtos, que é a câmara que está ao lado da número 1, que é a master, vai buscar o joelho do jogador até dar para ver se o jogador fez a depilação ou não. E que se eu tiver um lance de penalti, eu tenho que ir buscar imediatamente 2 câmaras, uma atrás da baliza e eventualmente a câmara de ângulo inverso. E quando eu tiver um lance daqueles que ocorreu a falta antes da bola lá chegar, que acontece muitas vezes, eu tenho que ir buscar a câmara de topo. O que é que isto significa? Que eu, como vídeo-árbitro, tenho que ter um conhecimento técnico
para pedir ao técnico que está sentado ao meu lado dizer dá-me a câmara 3. Ou então, não sendo por números, dá-me a câmara de topo, dá-me a câmara de ângulo inverso. Para que eu rapidamente, tenho estado à minha espera, eu possa transmitir a melhor imagem e a melhor indicação para o vídeo-árbitro. Mas, ser-se bom árbitro e a probabilidade depois de ser-se um bom vídeo-árbitro existe. Sou apologista, e até agarrando já na primeira e na terceira pergunta, de que, e foi o Casilhas que até deu este exemplo na altura, acho que faria sentido que o AVAR, nós temos um vídeo-árbitro, que é Video Assistant Referee, e temos uma pessoa que normalmente é um árbitro assistente ao lado dele, que é o AVAR, Assistant Video Assistant Referee. Esse AVAR podia ser um ex-jogador. Por exemplo, para também da mesma maneira, e agora respondendo à terceira questão, que alguém que é árbitro, que nunca teve experiência de futebol, é mais difícil do que alguém que vem do futebol, cheio de balneário, que foi jogador, que sabe as manhas, sabe o que é que os treinadores dizem, mandou-se para o chão, isso vai ajudar. Portanto, acho que na equipa de vídeo-árbitro, assim como nos árbitros, devia haver um recrutamento específico na parte do futebol. E qual é a solução até para resolver a falta de árbitros? Nós temos 3.700 árbitros no país que não chegam, precisamos do dobro. É ir aos escalões, este é o escalão mais importante do futebol, da passagem do júnior para o sénior, em que nas equipas só 2, e já estou a exagerar, ou 3 júniores é que sobem ao escalão sénior. A maior parte desta rapaziada desiste do futebol, até porque coincide com quem estuda, com o 12º ano e a passagem para a faculdade. Era ir buscar aqui neste escalão a malta que tem experiência de iniciado juvenil, que eventualmente não segue para sénior, que não tem tanto jeito, não tem oportunidade, ir buscá-los para recrutamento. Há um problema só, que é a FIFA quer malta cada vez mais nova. Eu vim para a arbitragem com 25 anos. É tarde, já não vai a lado nenhum com 25 anos. Tem que ser nos 18, 17, 16 anos o recrutamento. E por isso, respondendo à primeira e à terceira, e a terceira sobretudo da questão da experiência, que é fundamental ir buscar, seja para vídeo-árbitro, seja para a arbitragem, ex-jogadores e pessoas que têm realmente essa disponibilidade e esse conhecimento, porque vão acrescentar. Quando eu estou num jogo, se eu tenho uma situação de 2 contra 1, em que um está a fazer penetração, outro está a fazer contenção, eu sei que o outro vai fazer a chamada cobertura ofensiva, o overlap, o crossover, se eu perceber de futebol minimamente, eu sei onde é que me tenho que colocar, porque eu sei o que é que vai acontecer naquele movimento. Por isso é que eu sou apologista de que um árbitro que chegue à Primeira Liga, ao futebol profissional, obrigatoriamente tinha que ter o curso de treinador de nível 1, no mínimo, para pelo menos ter bebido alguma experiência do conhecimento. Relativamente à tecnologia do vídeo-árbitro e aos muitos erros que acontecem. Antes dos erros que acontecem, há um problema que muitas vezes é do desconhecimento do pessoal, chama-se o protocolo do vídeo-árbitro. E o protocolo do vídeo-árbitro tem uma limitação, é que a primeira frase do protocolo do vídeo-árbitro diz logo uma coisa que para mim é errada, que diz o seguinte: um vídeo-árbitro só pode intervir num lance quando a decisão da equipa de arbitragem for um erro, e agora reparem nos 2 adjetivos, claro e óbvio. Não dizem que é quando o árbitro erra. Quer dizer que eu sou vídeo-árbitro, estou a ver um erro e não posso intervir, porque não é uma coisa que salta aos olhos claro e óbvio. E o que é que isto significa? E agora ponham-se no papel de vídeo-árbitro, vocês os dois, sentadinhos na salinha da cidade de futebol. Olharam para um lance em que um jogador meteu as mãos nas costas do outro e supostamente o empurrou. E vocês dizem, não, ele empurrou, isto é penalti. Mas ele podia ter ficado de pé, aquilo não teve intensidade. A partir do momento que dentro do nosso cérebro dizemos que é penalti, mas pode não ter sido suficiente, já não posso intervir. O que é que acontece? Passam inúmeras situações na chamada zona cinzenta, em que nem o vídeo-árbitro intervém, nem o árbitro vai ao monitor. É claro que por causa disto mesmo, a página 146 das leis de jogo, e agora até está fresquinho, porque estive a fazer um artigo para o Jornal do Público onde escrevo sobre isto, em que a página 146 das leis de jogo diz para que sempre que houver uma situação em que aquilo que esteja em jogo seja a mão na bola ou a bola na mão, a intensidade da infração, ou fora de jogo, em que o jogador não tocou na bola, mas pode ter interferência, e bem a propósito deste fim de semana, penalti do jogo do Sporting com o Passos Ferreira, ou melhor, Passos Ferreira Sporting, bola na mão na bola. Já o disse publicamente, para mim não é penalti, e justifiquei porquê. Ou o golo anulado ao Braga, em que há um jogador que está fora de jogo de posição, discussão é se Braga-Santa Clara. Portanto, a discussão é se aquele jogador está em fora de jogo posicional interfere ou não, diz lá nas leis que é aconselhável o árbitro ir ao monitor para ele próprio, através daquilo que foi a observação inicialmente do vídeo-árbitro, ir lá e ver e tomar a decisão. E o que aconteceu em ambos os jogos? O árbitro aceitou
aquilo que foi a indicação do vídeo-árbitro não foi ao monitor. Erro. Não está a ser cumprido aquilo que a lei este ano foi alterada a nível internacional, não foi cá em Portugal. E, portanto, há erros neste momento de vídeo-árbitro que são cometidos porque a tecnologia, que é boa, tem um protocolo que inibe muitas vezes a intervenção de vídeo-árbitro. Por outro lado, há erros porque aqueles que são vídeo-árbitros, no meu ponto de vista, não sei se estão a ter a formação mais adequada. Porque como eles são vídeo-árbitros e são árbitros, eles estão muito mais preocupados com as avaliações e com o seu desempenho como árbitros do que como vídeo-árbitros. Se tivéssemos uma bolsa de vídeo-árbitros, com pessoas experientes, com cursos, com formação, etc., por aí fora, se calhar com a tal mistura de árbitro ou ex-árbitro e ex-jogador, garantidamente teríamos pessoas mais tranquilas, mais descontraídas no processo e a intervir, porque estes lances eram fundamentais que pelo menos o árbitro fosse ao monitor. Depois, se ele decidisse o mesmo que decidiram, tranquilo, estaríamos no mesmo. Mas era importante fazer exatamente isso. Porque eu, quando era árbitro de futebol, e termino a resposta, aquilo que eu queria dentro do terreno de jogo não era que alguém me telefonasse, desculpem a expressão telefonar, entenda-se o vídeo árbitro, para dizer assim, olha, não marcaste um penalti, não marcaste um fora de jogo, ou jogou bola, não. Eu queria era ter uma coisa qualquer, nem que fosse assim uma tecnologia, para eu, que sou nomeado para aquele jogo, confirmar. Ir lá confirmar se acertei ou não. Eu, não é alguém por fora. Claro, esse alguém pode-me dar uma ajuda, mas o que eu queria ser confirmado. Pois, eu relativamente a isso, concordo perfeitamente com o que explanaste. Não consigo perceber, não sei se é por casmurrice ou por os árbitros darem uma de incompetência, que eu não acho o contrário. Eu, se fosse árbitro, atendendo a uma dica do VAR, eu ia lá confirmar quando tivesse as dúvidas, todas as vezes, independentemente do jogo. Porque isso moraliza o futebol. O que não se entende é que nós temos situações que estamos a falar do mesmo árbitro, não é? Estamos a falar do mesmo árbitro. Como é que o mesmo árbitro tem situações que umas vezes vai consultar e outras vezes não vai? Quando um árbitro tem dúvida sobre um lance e é dada uma dica do vídeo-árbitro, eu, como árbitro, ia lá sem problemas nenhuns. Porque eu entendo, e eu acho que também tens a mesma opinião, que estas novas tecnologias, que eu já defendo há muitos anos, vieram para ajudar o árbitro, e não ao contrário. Nós queremos falhar o mínimo possível. A 100% não é possível. Mas anda lá na ordem, dos 99, qualquer coisa, não é? Portanto, e havia menos dicas, menos quesilhas dos adeptos, etc, etc. Mas também é uma coisa que eu te vou dizer que vais provavelmente concordar. Enquanto tivermos estes dirigentes há muitos anos no futebol português, é o grande cancro do futebol em Portugal. Na minha ótica, penso eu. Portanto, é preciso modificar aqui muita coisa, pá. E se calhar alguns estão a modificar quando forem para os caixões ou qualquer coisa do género, porque não saem, não é? Porque não saem, a não ser de empurrão, como costuma dizer, ou morte súbita ou qualquer coisa do género, infelizmente. É preciso uma grande transformação porque todas as pessoas, na arbitragem melhorou, a tecnologia melhorou para ajudar os árbitros, o futebol melhorou a nível dos treinadores. Os nossos treinadores, temos treinadores por tudo quanto é sítio e lugar, credenciados, estamos a dar cartas em termos, e a única coisa que não melhorou aqui em Portugal foi os dirigentes. Porque continuam os mesmos e são indivíduos, pá, com uma falta de cultura tremenda e que só lançam a confusão porque eles vivem na confusão. Portanto, e vamos continuar assim até o finalmente de alguns, não é? Porque não há outra solução. Não é? Não sei se quer comentar, Pedro. Tem que ter um curso, tem que ser médico, para ser jogador tem que se dar provas e competente, o treinador tem que ter os cursos níveis. O árbitro tem que ter um escalão, os dirigentes não fazem, enfim, se tiverem dinheiro ou se ganharem as eleições, estão lá. E depois esta tecnologia de vídeo-árbitro, que obviamente veio para ajudar e tem que ser muito mais bem explorada, embora o protocolo também tenha que ser alterado, é bom relembrar que cada jogo custa 3 mil euros. Uma jornada custa 27 mil euros, vezes 34 jornadas, estamos a falar de 1 milhão de euros, que é suportado e bem pela Federação Portuguesa de Futebol, que tem feito um trabalho extraordinário a todos os níveis, incluindo com tudo que se relaciona com a arbitragem, mas temos que explorar. Não faz muito sentido que, por causa do protocolo de que depois inibe o árbitro nesta situação de ir ou não ir, esteja a passar um determinado lance que, pelo menos, ele deveria ir lá e ver para ver. Se depois ele mantiver a decisão, voltamos ao mesmo, ok? É o árbitro tomou aquela decisão, opá, errou, ok, na minha opinião. Mas tudo ok, mas temos que explorar melhor esta tecnologia. Atenção, que é um aspecto importante. Não depende só de Portugal. Não é Portugal que vai
há uma regra internacional, ok? E o David Ellery, que é o ex-árbitro inglês, é o pai, digamos, do vídeo-árbitro, que a Federação, a dado momento, até contratou para estar também a contribuir connosco, é alguém que depois, ou seja, isto depois obedece a regras internacionais. Agora o protocolo tem que mudar, obviamente. Certo. E continua-se a cometer erros. Ainda agora, com o jogo do Mourinho, o penalti foi assinado, para mim não é penalti, só para dar um exemplo. Portanto, mas aí estamos a falar de erros de interpretação. O vídeo-árbitro cumpriu o papel dele porque achou que era, o árbitro até foi ao monitor, depois ele quis alterar para penalti. Ok, tranquilo, mas isso aí já todos nós aceitamos. Não aceitamos é que está lá o vídeo-árbitro e não está a ser explorado o vídeo-árbitro. Exatamente. Já, é isso, Fernando? Já que eu disse hoje que no seu tempo, aos 20, já tinham ido à tropa, o Pedro também tem uma carreira militar. O que é mais duro, a carreira militar ou a vida de árbitro? Olha, é óbvio que são coisas distintas, mas depois têm muitos pontos de contacto. Naturalmente, todo aquele aspecto dos horários, da disciplina, do rigor, dos valores, porque normalmente nós olhamos para o árbitro e pensamos logo em corrupção e coisas mais, mas não, o árbitro é exatamente o contrário. Aquilo que é um protótipo de árbitro deve ser a pessoa séria, honesta e íntegra nos valores, no dia-a-dia tudo faz. Na instituição militar, eu também fiz 27 anos de instituição militar, portanto, fui para a Academia Militar, passei à reserva como tenente coronel, porque saí da arbitragem e tive que fazer uma opção entre ir para a televisão e era incompatível com a tropa, e daí o facto de ter saído. São duas carreiras que têm, como eu disse, pontos de contacto, têm sobretudo um conjunto de valores que nós aprendemos e adquirimos e que são importantes não só para a tropa, para a arbitragem, como para a própria vida, mas são coisas claramente que acabam por ser distintas, naturalmente. A arbitragem, tal como a tropa, tem outro aspecto muito comum, que é, às vezes perguntam porque é que eu fui para a tropa, se entende alguém militar, perguntam porque é que fui para a arbitragem. Isso é pouco importante, o importante é porque é que eu fiquei lá 20 anos na arbitragem, porque é que eu fiquei lá 27 anos na tropa. E há uma palavra com 6 letrinhas que define isso e que não há explicação, nem o Camões conseguiu explicar, quando fez aquele poema do amor, é fogo que arde sem ver, mas a palavra que define isto é paixão. E quando nós estamos com paixão envolvidos num processo, não vale a pena estar a explicar. É a paixão a palavra certa para definir porque é que lá ficamos. Mas são coisas naturalmente distintas. Há outro ponto comum, que é o risco. Há um certo risco, uma certa loucura em ser árbitro de futebol, nos distritais, passar o fim de semana na lama, na chuva, etc., de forma lá para outro, ser insultado, etc. E também na parte da vida militar que eu escolhi, eu sou de infantaria, ter saltado de avião e feito o curso de paraquedismo, ter andado a 30 metros debaixo d'água nos cursos de mergulho, ter ido a Lamego fazer o curso de operações irregulares em dezembro, que é Lamego em Penudo, que é extremamente frio. Portanto, há esse risco, esse um bocadinho dessa loucura, que também há um bocadinho no risco na arbitragem. Mas, acima de tudo, dizer o seguinte, que é o grande ponto comum de todos estes que eu já aqui referi, é o querer fazer parte sempre da história. Isto tem a ver com a personalidade, não é ser de cada um de nós. Eu prefiro estar por dentro do processo e fazer parte da história do que estar por fora a contar a história que outros estão a realizar. E é um bocadinho isso que me levou um bocadinho ao desafio, quer da instituição militar, então, pensar nisto, né? Tinha 20 anos quando fui para lá, e aos 20 anos temos todos os sonhos do mundo, e o que é que eu queria? Servir o meu país, mesmo com o sacrifício da minha própria vida, ir para missões, ou seja, e a arbitragem é um bocadinho, porque é que eu ia estar no futebol só como adepto de bancada, a gritar ou a chorar pelo clube X ou Y, porque é que eu não vou lá para dentro? E a arbitragem foi essa paixão que acabou por acontecer a posterior depois de tirar o curso. Mas sim, há uma dose de loucura e há uma dose de dureza em ambas as atividades. E por falar em dose de loucura, conte-nos, Pedro, qual foi o episódio mais caricato que lhe aconteceu nestes 20 anos de carreira, enquanto árbitro? É assim, eu às vezes não é uma questão de caricato, foi episódios muito giros e muito engraçados que me aconteceram, e sobretudo no futebol profissional, e que são histórias que acabam por marcar a mim e às pessoas com quem estive envolvido. E, portanto, vou começar exatamente, vou ser muito rápido, a primeira história toda, a minha estreia de futebol profissional, claro. Santa Clara Braga, portanto, nos Açores. Manuel Fernandes, treinador de Santa Clara, o grande Manuel Cajuda, treinador do Sporting de Braga, e eu, é curioso que tenho até a gravação da TVI, em cassete VHS, mas tenho a gravação da TVI na altura, que fez uma história à volta disso. Eu tinha acabado de assinar a pontapé de penalti contra o Sporting de Braga, que Cajuda e Nascimento eram um treinador junto do Sporting de Braga, e obviamente que não havia intercomunicadores, não havia vídeo nem nada, a gente comunicava árbitros com assistentes com as banderolas. As banderolas têm um bip, eles buzinavam, a gente ouvia o barulho e vibrava no braço e olhávamos para o assistente que ele nos queria dizer qualquer coisa. E quando o penalti é convertido, o Santa Clara não consegue marcar o penalti, e portanto o jogo continuou 0-0. E aquela explosão de alegria do Banco do Braga, tipo, não foi penalti,
obviamente que veio com certeza acompanhado de uma série de insultos em relação à minha tomada de decisão. O meu quarto árbitro dá a indicação ao árbitro assistente, eles não sabiam especificamente o que é que eles estavam a dizer, mas perceberam que estavam a protestar e fazem um sinal para o banco para lá ir. E eu vou em direção ao banco, naquela perspectiva de tentar acalmar, não podia advertir nem expulsar ninguém, porque objetivamente sabia que estavam a protestar, mas não sei de quê. E quando eu estou naquele meu diálogo e minha conversa, e que chego ao banco, o Manuel que ajuda, sou raposa velha do atual, o que é que ele se lembra de dizer? Põe assim as mãozinhas atrás das costas e tal, com um ar muito humilde assim, ei, ó senhor árbitro, ponha-se no meu lugar, é tão difícil ser treinador de futebol. Pá, eu achei aquilo delicioso, e quando já ia ir-me embora, ele está-me a dizer isto, eu volto para trás, estico-lhe a mão, dou-lhe um grande bacalhau e digo, isso é dar de futebol ainda é mais difícil. Eu acho que este episódio, e às vezes conto isso muito aos árbitros jovens, foi determinante pelo seguinte: nunca mais tive nenhuma situação, apanhei o Manuel que ajuda, N jogos. Mesmo que eu arbitrasse com decisões erradas, com coisas menos corretas, o Manuel que ajuda sempre comigo no final do jogo, vinha ter comigo e olha, marcaste penal, não marcaste fora de jogo, e com uma relação extraordinária. E quando nós nos encontramos anualmente na festa do Jornal Gaiense, em Vila Nova de Gaia, é aquele abraço e é a história que está escrita num dos meus 3 livros que já escrevi, e é a história que ficou para sempre. Portanto, dou este episódio naturalmente como um episódio, e depois a partir daqui nunca mais paro de contar. Tenho uma história também, vou ser rápido, com o Jorge Costa, que é deliciosa também, é o meu 3º jogo de futebol profissional. Eu vou arbitrar o Salgueiros Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto com uma equipa pesadinha, estava aí, Jorge Costa, Paulinho Santos, secretários, aquela malta toda pesada, e pesada no bom sentido da palavra, experiente. Eu tinha dado uma entrevista para o Jornal da Bola, em que disse que, como não conhecia os jogadores, e para manter uma distância de respeito e também para ser respeitado, tratava os jogadores todos por senhor jogador. É claro que com o decorrer dos anos, se eu ficasse na televisão, provavelmente iria começar a tratá-lo pelo nome, como eles a mim. Eu dei esta entrevista numa terça ou numa quarta-feira e no fim de semana no sábado vou apitar o Salgueiros Sport. E quando de repente assinalei ou não assinalei uma falta, o Jorge Costa vem para mim, como capitão de equipa, também a palpar terreno, sabia que eu era maçarico, terceiro jogo, a dizer: ó Pedro, não sei o que e tal lá para aí fora. E eu respondo: senhor jogador, e dou-lhe a resposta ao senhor jogador, para mim não foi falta. E ele, inteligente, disse assim: Pedro, não, senhor árbitro, porque eu também leio as suas entrevistas. E eu, mais uma vez, estiquei-lhe um bacalhau, em pleno jogo, ganhou a Pedro e disse: e eu vou passar a ler as suas também, resumindo e concluindo. Quando eu ia arbitrar os jogos do Futebol Clube do Porto, a equipa do Futebol do Porto podia estar todos chateados comigo pelo penal de fora de jogo. O Jorge Costa não deixava os jogadores se aproximarem de mim. E depois, entre mim e ele, é que era o nosso diálogo, a nossa conversa. E, com isto, também técnica da tropa, conquistei a pessoa que era o líder, o capitão de equipa defendia-me perante a equipa e depois a nossa conversa era a nossa conversa. E, portanto, tenho muitas histórias destas, com o João Vieira Pinto, quando ele veio do Mundial de 2002, que deu lá um murro no árbitro, andava numa fase complicada, de divórcio, etc. Chegou a Portugal, o primeiro jogo que ele faz é expulso, passado 3 semanas, volta a ser expulso. E, portanto, era um jogador que estava muito em conflito. E eu, num jogo que faço na Madeira, tinha dito à minha equipa de arbitragem, aos meus assistentes: olha, João Pinto anda nesta conflituidade, de certeza. Eu ainda por cima não marcava muitas faltas, deixava jogar, privilegiava o contato físico e cometia erros com isso. Eu já sei que o João Pinto ainda por cima dribla e cai muitas vezes no chão. Se calhar eu não vou assinar alguma falta que para ele é. Ele vai passar-se comigo, eu vou fazer o quê? Expulsar como os meus colegas estão a expulsar. Portanto, disse aos meus assistentes para estarem preparados que eu vou reagir de forma diferente. O João Pinto caiu no chão, reclamou da forma que reclamou, eu agarrei em plenos jogos, dei-lhe o braço para o chão, levantei-o do chão e disse-lhe ao ouvido: senhor jogador, faça-me um favor, fale comigo como eu falo consigo em todos os jogos, com educação e com respeito. Vem ter comigo, fala, diz-me, fui agarrado, fui empurrado, mas fala com respeito, que eu também te respeito. És um grande jogador. No final do jogo, o João Vieira Pinto não só me entregou a camisola, como veio ter comigo com lágrimas nos olhos a dizer: senhor árbitro, ao Pedro na altura, nunca nenhum árbitro me tratou assim. Resumindo e concluindo, o Jorge Costa, com o Cajuda, com o João Pinto, nunca mostrei-lhes no amarelo, nunca mostrei no vermelho, nunca mais tive problemas para o resto dos jogos. E eram os primeiros em campo a defender perante as equipas. Portanto, vou ficar por aqui porque é só histórias. Sim, mas tenho uma ainda mais deliciosa, fica para daqui um bocadinho, que é com o Pedro Barbosa, o jogador mais difícil da minha carreira. Sério? Fica para daqui um bocadinho então. Fernando, vamos passar à segunda parte, e Pedro, aqui do nosso programa, e vamos comentar os jogos da última jornada. Vamos começar pela estreia do Sporting na Liga NOS, que ganha por 2 ao Paços de Ferreira.
Pedro, já vamos ouvir também a sua opinião. Vamos ouvir o Fernando. Sim, antes houve um jogo para a Liga Europa com o Sporting a fazer o que toda a gente desejava, nomeadamente os adeptos do Sporting. Ia ser apurado. Ia ser apurado, e o Rio Ave também a fazer um empate excelente. Sim. Na Turquia, perante o Beşiktaş, que é uma equipa agora não com a equipa que tem atualmente, mas é uma equipa que anda andado sempre na Liga dos Campeões, de uma maneira geral. E depois ganha após o prolongamento. Para dizer o que o Sporting fez com muito menos do que o Benfica, a obrigação que o Benfica tinha que ter feito para a Champions League. A Champions League, ou seja, a outra pré-eliminatória, não fez. Portanto, o Sporting cumpriu à risca aquilo que lhe pediam, e é bom para o Sporting e para os pontos para o ranking português. Aqui um desacordo, porque lá está, o Sporting manteve, ou seja, o jogo realizou-se e o Sporting tinha na mesma os jogadores infectados, e aqui não houve problema. No Campeonato Português foi o que foi, que já falámos sobre isso. A Direção-Geral de Saúde anda com uma sinusoide com uma eletricidade. Para quem não sabe, que é uma sinusoide para cima e para baixo, anda ali, não sabe o que anda a fazer. A tentar arranjar ainda uma regra. Uma regra que não é igual para todos, né? Pronto. Relativamente a isso... Concorda, Pedro, com o Fernando em relação ao Sporting, que se estreou e que se apurou também para a Liga Europa? Desculpa, não percebi a pergunta agora. Sem problema. Estávamos a falar do apuramento do Sporting para a Liga Europa e da vitória sobre o Paços de Ferreira, 2-0. Foi começar em grande para o Sporting? Sim, acho que sim. O Sporting está a viver um momento que não é fácil. Tiveram decisão lá no Algarve por causa da questão do Covid, como outros clubes também estão a viver, mas aqui o caso do Sporting foi uma das equipas mais afetadas. Sem o treinador presente, enfim, às vezes estes males podem vir por bem e unir a família, no sentido de vamos tentar dar a volta ao assunto, vamos unir, porque os tecnologias também os aproximam, e acabou por um espaço relativamente curto conseguir duas coisas importantes para Portugal, porque a passagem ao play-off é sempre importante, como foi o Rio Ave muito bem, e entrou com o pé direito num campo que tradicionalmente é difícil. Penso que ano passado o Sporting ganhou 2-1 lá, mas também com dificuldades, acho que foi isso. Sim. E portanto acabou por ter uma vitória que acabou por ser bem construída, se bem que, sob o ponto de vista de arbitragem, com um erro para mim bastante grande relativamente ao jogo, e acabou por desbloquear o jogo, foi 1-0, mas obviamente para o Sporting acho que foi entrar com o pé direito e oxalá, tanto o Sporting como o Rio Ave, com tarefas, o Rio Ave ainda mais difícil que o do Sporting, mas que na próxima quinta-feira, se não tem erro, possam efetivamente dar a volta também ao texto. Do ponto de vista da arbitragem, é que acho que pode fazer sentido fazer aqui, porque no fundo é o meu mundo, não é? Claro. Eu acho que há dois lances que são muito relevantes e importantes, sendo que um mais importante que o outro, que é o minuto 20. Eu digo já que para mim não é pontapé de penalti. E não é pontapé de penalti porque a lei, página 106 da lei 12, falta em correções, diz claramente que quando a bola ressalta de qualquer parte do corpo, pé ou cabeça do próprio jogador e vai ao braço, normalmente, e esta é a expressão que é utilizada, não é para ser penalizada, é chamada bola inesperada, porque o jogador, uma coisa é a bola ir diretamente ao braço e ele estar com o braço a ganhar volumetria, fora do plano do corpo, etc. E tocar a bola com a mão braço. Aqui não, é um ressalto. E muitas vezes no ressalto é difícil o jogador conseguir evitar que a bola toque. A não ser que, ressaltando, o jogador tivesse o braço completamente aberto ou fizesse um gesto. Mas a bola, quando é rematada pelo Tiago Tomás, bate primeiro no Eustáquio, ainda por cima. Do Eustáquio é que vai à coxa esquerda do tanque e da coxa esquerda é que sobe para o braço. Eu percebo que o árbitro tenha assinalado penalti, como percebia se não tivesse assinalado. Porque eu, se estivesse lá dentro, se calhar acertava ou errava, tal e qual como o Fábio. A questão que se coloca é ao nível do vídeo-árbitro. E lá está. Este é um dos tais lances que entramos na página 156, em que diz o protocolo para este ano, que é um lance de interpretação, e mais do que o vídeo-árbitro, que faz parte do protocolo vídeo-árbitro, de ver sempre que há gol ou sempre que há penalti, neste caso, situação de penalti, tem que ver o lance, e ao dar o feedback ao árbitro, deveria ter conduzido o árbitro a ir ao monitor. Pois se o árbitro quisesse manter o penalti, tudo bem. Para mim, há erro nesta questão processual, que é o vídeo-árbitro ou não ter feito com que o árbitro fosse ao monitor ver o lance, e o próprio árbitro, sabendo da lei, deveria lá ir, e mais do que isso, que é o mais importante que tudo, é um lance errado, porque para mim não é pontapé de penalti. Para terminar a arbitragem, minuto 37, uma bola cruzada para a área, livre direto a favor do Passos, a bola, o Hélder Ferreira e o Tiago Tomás na disputa de bola, não há qualquer falta do jogador do Sporting sobre o Hélder Ferreira, portanto o Hélder Ferreira caiu fruto da ação de movimento, mas depois a bola ao ressaltar no chão vem ao cotovelo do Tiago Tomás.
bola inesperada, uma bola que ressalta do solo, não há ato de movimento, nem não há qualquer gesto de liberdade, também não era pontapé, não era e não foi pontapé de penalti. A questão aqui que se coloca é que realmente este lance do minuto 20 não poderia passar da maneira que passou. Eu concordo e quero só complementar a Pedro o lance do Sporting do penalti. Eu também concordo que não é penalti, até porque ainda é uma situação mais fácil de verificar. É que a bola vai para fora. Se o tanque estivesse enquadrado com a baliza, eventualmente a bola ia à mão e o guarda-redes podia estar noutro sítio desenquadrado da baliza e a bola ia lá para dentro. Não, é uma situação que a bola vai para fora. Vê-se nitidamente que a bola vai para fora, depois do ressalto do Eustáquio. Portanto, se ele tivesse ido ao vídeo-árbitro, provavelmente, ou ao monitor, provavelmente não marcaria penalti o árbitro. Lá está, uma das tais coisas que a gente já falou, que devia ser, quando se tem dúvidas, vai-se lá verificar. E em relação ainda aos últimos jogos, Pedro, a vitória clara do Futebol Clube Porto sobre o Boa Vista, 5-0, era esperada ou foi uma surpresa? Acabou por ser mais surpresa no decorrer do jogo do que às vezes o esperado. Porque acho que a primeira parte do Boa Vista foi muito bem conseguida. Ou seja, acho que houve muito mérito do Boa Vista na forma como acabou por anular. Gosto muito da equipa do Boa Vista, acho que está uma equipa interessante. Foram buscar, enfim, um conjunto de jogadores, se calhar por isso será mais difícil afinar o processo, totalmente. Perante um Futebol Clube do Porto que tem, quer dizer, tem duas outras características para mim que são importantes. Primeiro, como costumo dizer, são quase os mesmos do ano passado. E são campeões. E depois tem uma pessoa, eu tive o privilégio, o prazer e a honra, não só do arbitrar, mas sobretudo de trabalhar com ele na Sport TV. O primeiro programa dos titulares foi com o Sérgio Conceição. É um grande guerreiro. E o Sérgio, quem o conhece, é uma daquelas pessoas que, num balneário, numa equipa, na liderança, naquilo que a gente conhece que é o Futebol Clube do Porto, aquilo que é o amor, o símbolo, o simbolismo, as pessoas do Porto, todo aquele, quase diria, digo isto de forma positiva, bairrismo associado, eu acho que o Sérgio Conceição encarna isso muito bem. E ele consegue transmitir isso para os jogadores na sua postura, no seu comportamento. Mas é um Porto, posso estar enganado, mas acho que este ano vamos ter Porto e Benfica claramente destacados no topo da tabela a discutir o título, pode estar enganado. Vamos ver o que é que este Braga está-me a surpreender pela negativa, o que é que o Sporting também pode fazer com os seus bebés, com os seus meninos, mas foi uma vitória clara e inequívoca de um Porto que está com processos muito afinados e, acima de tudo, com um aspecto muito importante, que é a moral, a parte emocional, a parte psicológica. Aquilo são umas máquinas. A mão completa do Sérgio Conceição. Fernando, concordas? Concordo plenamente, até porque eu já disse aqui várias vezes que o ano passado as vitórias do Futebol Clube do Porto e a equipa do Futebol Clube do Porto é 80% Sérgio Conceição e 20% o resto. E sem dúvidas nenhumas. Outro treinador qualquer, com a equipa que o Futebol Clube do Porto tem, e atendendo que está intervencionada e que não pode gastar dinheiro, nem ir ao mercado, etc, etc, é muito difícil fazer um trabalho que o Sérgio Conceição está a fazer. E ele faz-o pela mística e pela maneira como era como jogador. Ele transmite aos jogadores aquilo que ele era como jogador. Claro, numa situação diferente, não é? Porque ele como jogador foi algumas vezes expulso e tal, o cara tinha aquele ímpeto, mais coisa, e agora como treinador tem que estar mais um bocado adequado. Ele ainda tem ali umas coisas para ser limadas e tal, mas ele vai lá. Mas é 80% do coração do treinador. Foi uma vitória fácil numa segunda parte, porque na primeira o Boa Vista foi um jogo fraco a nível técnico, porque o Boa Vista, de momento, vai com 15 aquisições, é uma equipa completamente nova e não se faz um entrosamento, seja lá o treinador que for, mesmo mais consagrados. Até temos o caso do Jesus, que ele acha que é o maior do mundo, e viu-se na Grécia, portanto, com pouco tempo de trabalho. E na segunda parte, o Boa Vista veio ao de cima, os golos que sofreu contra o Nacional também sofreu 3 e em 2 jogos sofreu 8. Portanto, há ali muito trabalho defensivamente na parte que diz respeito ao Boa Vista para ser feito pelo treinador. Ele vai lá, acho que o Boa Vista tem a melhor equipa dos últimos, 10 anos, não é? Atendendo a tudo que o Boa Vista passou, terceira divisão, etc. E a equipa que tinha, desfizeram-se dali de alguns, mas pronto, agora é tudo da SAD e do investidor, ninguém manda, são eles é que estão a colocar lá os jogadores e, portanto, o treinador tem que jogar com aquilo que lhe dão. É aquilo que eu vejo. O Porto é mais do mesmo, já não é preciso fazer grandes afinações, não jogaram alguns jogadores lá da frente, mas até jogou um indivíduo que para mim é um erro de casting, que é o Marega, à ponta de lança, mas o Marega lá vai desenrascando e tal, e o Porto
tem feito algumas aquisições cirúrgicas boas, tirando o defesa direito, que foi buscar ao Boa Vista, mas isso é por outros motivos que já cá comentei. Relativamente à jornada, quer dizer, relativamente ao Benfica, lá está. O paradigma daquilo que eu disse, porque é que o treinador, menos arrogância, pá, e eu não digo mais trabalho, porque o Jorge Jesus, eu não posso tirar o mérito do trabalho que ele faz e da maneira como ele trabalha, que é um indivíduo estudioso e trabalha. Mas marra sempre da mesma maneira. A única coisa que ele tem que tirar é o eu, que é sempre eu faço, eu tenho treinos diferentes. Inclusive agora, com esta vinda do Otamendi, ele já está a dizer ao Otamendi, olha que vens para cá, mas eu aqui jogo diferente, vou treinar diferente que treinava o Guardiola. Ele nem aos pés do Guardiola chega, porque o Guardiola é um indivíduo consagrado, não é? O Jesus ganhou o primeiro campeonato no Benfica aos 60 anos. Portanto, devia ter mais um bocado de atenção e é nisso que ele às vezes peca por excesso e também peca e depois perde os jogos, que foi o caso da Grécia. O Benfica fez mais ou menos a mesma equipa, com uma alteração do Pizzi no lugar do Tarab, que não podia jogar porque estava lesionado, e fez mais ou menos a mesma exibição que fez em Famalicão. Em Famalicão marcou 5, contra o Moreirense na primeira parte, aquilo parecia um jogo de hóquei em patins. Elas só faltaram entrar, porque aquilo acabava com 5 ou 6 na primeira parte, e na segunda, depois com as substituições e tal, porque agora é diferente que o Covid, podem fazer 5 substituições, é bom para os treinadores, mas o treinador tem que ter mais um bocado de sagacidade aqui, não é? Porque são 5 a substituir. É bom em termos de balneário, porque há aqueles jogadores que querem jogar e com 3 não jogavam e com 5 já jogam mais 2. Se eles fizerem aqui uma boa gestão, já podem satisfazê-los todos, ou a maioria deles podem ficar mais satisfeitos. Portanto, uma vitória indiscutível sobre uma equipa de Moreirense também, que perdeu alguns elementos e o próprio treinador está à espera de alguns até ao fecho do mercado. Relativamente aos outros jogos, já falaste até aí na decepção do Braga. O Braga é a grande decepção. Mas o Braga foi um jogo atípico, porque realmente eu concordo com o Carvalhal. O Braga jogou bem numa segunda parte. Eles podiam estar ali até à meia-noite, que não marcavam um golo. É daqueles tais jogos que as bolas não entram, não é? A gente sabe como é, que ainda anda nesta lides das bolas. Eu já fiz jogos que podia ganhar por 6 ou 7 e perdia por 2 ou 3. Era impossível. Elas batiam no poste, na trave, um indivíduo, aparecia sempre um, e depois eles em contra-ataque faziam 1 ou 2 golos e arrumavam-se e diziam, como é que é possível? Que a gente massacrava-os, marcávamos 7, 8, 9, 10 golos e fomos perder o jogo. A bola é redonda, é nisto que o futebol é bonito, bem jogado e tirando os bastidores, tudo que seja à volta do jogo, ainda se tornava mais engraçado. O resto são resultados mais ou menos esperados. Uma grande vitória do Nacional, que eu achei que o Nacional fez um bom jogo contra o Boa Vista e está a fazer um bom arranque. E o Santa Clara também. Os parabéns para já, não é que está na frente do campeonato. Isto está a começar, mas é sempre bom a gente, uma equipa ali do meio da tabela, tem aquele ego, estamos à frente, agora a gente sabe como é que se passa depois nos cafés. Atenção que nós estamos à frente do Benfica e do Porto do Sporting. E vão mantendo isto, não é? Até perder aquele elan do primeiro lugar e depois venham para o lugar mais ou menos normal. Pronto. Pedro, também uma nota ainda sobre o jogo do Benfica e outros que queira destacar desta última jornada? Sim, acho que o Fernando já disse praticamente tudo. O Benfica acaba por ter muitas oportunidades, nomeadamente na primeira parte, de ter construído outro resultado. Por isso eu dizer que este Benfica e este Futebol Clube do Porto acho que estão muito acima para já das outras equipas, enfim, nos processos, naquilo que é o rendimento. Acaba por ser uma vitória natural. Curiosamente, tanto do Benfica como no Porto, também é destacar, tanto o Nuno Almeida no jogo do Benfica como o Luís Godinho no jogo do Porto, tiveram arbitragens positivas, praticamente sem grandes casos, sem grandes situações, e talvez o destaque maior, eu por acaso tinha aqui escrito a questão do Nacional de Santa Clara, estou-me a repetir, mas realmente são das equipas que estão a surpreender pela positiva, atendendo até que o Nacional veio da Liga de Honra, e a questão do Braga, que acaba por ser decepção, mas faltou-me dizer isso há um bocado, e é verdade, para também quem não viu o jogo, porque o Braga teve ali N oportunidades, bola nas traves, nos postos, podia ter construído um jogo totalmente diferente. E quem anda lá dentro sabe que muitas vezes quem não marca sofre, e às vezes pode-se latar a noite inteira. Vamos ver, porque era muito importante, como é importante todas as equipas, caso do Vitória Sport Clube, que também de alguma maneira estava à espera de um bocadinho mais do Vitória Sport Clube. Vamos ver o que é que vai acontecer, embora tenha feito um bom, acaba por ser um ponto no empate
a secar moralizador numa equipa também extremamente difícil, como é o caso do Rio Ave. De qualquer maneira, sob o ponto de vista da arbitragem, acabo por estar feliz e satisfeito de uma maneira geral, porque daquilo que eu vi, há um ou outro caso, há esse caso fora do jogo do Braga, a questão do penal do Sporting, mas a arbitragem deste fim de semana, eu tive a oportunidade de ver os resumos principais, acaba por ter, digamos que estas 2 primeiras jornadas, acaba por não haver ainda grande confusão, na grande problemática. Também é um facto que os grandes estão a ganhar. Quando não ganharem, vamos ter mais ruído. Obviamente. Pode haver mais ruído. Já vamos ter a entrada do Salvador, que era para não falar durante um ano, mas ele já falou, já rompeu o protocolo e tal. Sobre o Guimarães, que falaste aí, só dar uma dica. Eu acho que o Guimarães apostou no cavalo errado, porque o Tiago não é treinador para o Guimarães. Penso que vai lá estar há pouco tempo, disse isso a semana passada, e continuo com a opinião formada que vai ser a primeira chicotada psicológica, vai ser dada no Guimarães. E só não foi agora em Vila do Conde porque foi um empate, porque senão estava já a coisa a tratar-se. Acho que ainda não está. Ainda tem que trabalhar um bocado. É isso, Fernando. E havia muito mais para conversarmos, estamos em cima do nosso tempo. Obrigada, Pedro, por ter estado connosco. Esperamos poder encontrar-nos em breve. E quanto a vocês, espero que estejam aí desse lado, subscrevam o nosso canal, ponham um like neste programa, deixem os vossos comentários. Vemo-nos outra vez para a semana para passarmos novamente a bola.